Equilíbrio estático de um corpo extenso. Observem bem que agora não é ponto material, tá? Porque no capítulo 1 nós vimos lá o equilíbrio de um ponto material. Aqui é um corpo extenso. Então vamos imaginar aí uma hélice, tá? Como um corpo extenso aí, e eu vou querer estudar o equilíbrio dessa hélice, ou seja, eu não vou querer que essa hélice gire. Inicialmente, eu aplico uma força de 2 newtons nessa extremidade esquerda da hélice. Bom, ela não vai ficar paradinha, né? Ela vai ter uma tendência aí de girar no sentido anti-horário. Ou seja, o momento será positivo. Bom, se eu aplicar uma força de 2 newtons agora na extremidade direita da hélice, observe que também o momento será positivo. Olha, a hélice vai estar girando aí, ou essa força estará fazendo a hélice girar no sentido anti-horário. Então eu não posso estar falando de equilíbrio nesse momento, tá? Porque eu vou estar fazendo essa hélice girar. Mas observe que a força resultante aqui é nula. Tá? Naquela condição de equilíbrio que nós vimos lá no primeiro capítulo, né? A condição necessária e suficiente para um ponto material estivesse em equilíbrio, seria que a força resultante fosse nula. Tá? Aqui no caso a força resultante é nula, porque você tem 2 newtons para baixo e 2 newtons para cima. Tá? Mas o momento resultante não é nulo. Essa hélice não vai estar em equilíbrio, ela está tendendo aí a girar. Tá? Para que a hélice não gire, como você deverá aplicar essa segunda força? Você então vai aplicar a força de 2 newtons do lado direito aí, você irá aplicar essa força para baixo, porque agora você terá um momento negativo, e esse momento negativo irá anular com o momento da esquerda aí, que era um momento positivo. Tá? Então o momento resultante nesse caso aí agora é nulo. A hélice então não irá girar. Mas aí você poderia perguntar, mas espera lá, a força resultante aí não é nula. Se eu tenho 2 newtons para baixo e 2 newtons para baixo, 4 newtons para baixo, mas olha, a hélice não está fixa aqui nesse ponto do centro. Tá? Então esse ponto aqui, imagine que você tem aqui uma tachinha ou um prego segurando essa hélice. Esse prego não vai estar deixando essa hélice descer, ou seja, ele vai ter que estar fazendo para cima uma força de 4 newtons. Tá? Então eu estou representando aqui, olha, o momento resultante é nulo, e como existe essa força de 4 newtons para cima, isso fará com que a força resultante do sistema também seja nula. Então olha, esse corpo não vai se movimentar na vertical e não irá girar. Então nós temos aí que as condições necessárias e suficientes para que um corpo extenso, isto é, de dimensões não desprezíveis, se mantenha em equilíbrio estático são, primeiro, a resultante de todas as forças que nele atuam seja nula. Segundo, a soma algébrica dos momentos de todas as forças que nele atuam em relação ao mesmo ponto seja nula. No caso aqui eu vou estar imaginando esse ponto do centro, né, um ponto fixo OK, em relação ao mesmo ponto. Força resultante nula, momento resultante nulo. Bom, mas para nós estudarmos isso, está importantíssimo a definição aqui do centro de gravidade de um corpo. Tá? Porque quando você está trabalhando com um corpo extenso, na maioria das vezes ele tem massa e ele terá um peso. E o peso vai agir exatamente no centro de massa do corpo, que nós costumamos chamar também de centro de gravidade do corpo. Olha bem, a Terra atrai o corpo como se toda a sua massa estivesse localizada no centro de gravidade. Para corpos homogêneos, isto é, de massa uniformemente distribuída, isso aí que vai ser a maioria dos problemas que nós iremos trabalhar, tá? Os corpos são homogêneos e nós vamos ter essa massa bem distribuída. O centro de gravidade estará no centro do corpo, que coincidirá com o centro de massa do corpo. Então olha só, imagine que você tenha um quadrado. Qual será o centro desse quadrado? Tá? Ou seja, ele é feito de um material homogêneo aí.
Tá? Por exemplo, ou ferro, ou madeira, ok? A massa está bem distribuída nele. Então, para você descobrir o centro de massa, aí basta você traçar aí duas diagonais e você terá o centro de massa. Então você vai imaginar aí como se o peso estivesse agindo aí nesse centro de massa. Imagine agora um retângulo. É a mesma coisa. Se você pegar duas diagonais aí, você vai ter o centro de massa no centro do retângulo. E é ali que o peso estará agindo. Um cubo. Olha, como é que você vai pegar o centro do cubo aí? Se você pegar as diagonais do cubo, a primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal, quarta diagonal. Note que as diagonais estão se cruzando no centro do cubo. Então é ali que estará o centro de massa, ou seja, é ali nesse centro que estará agindo o peso do corpo. Por exemplo, você já viu o carro andando assim em duas rodas, né? Normalmente existem apresentações, né? Equipes que fazem isso em shows. Então, para explicar isso, como funciona bem, vamos imaginar esse retângulo aqui. Tá? Vou explicar baseado nesse retângulo. Imagine que isso aqui seja um carro. Você está vendo o carro de frente. Tá? O peso do carro está concentrado no centro de massa dele. Então, eu estou imaginando aqui o centro do carro. Bom, quando você força o carro a ficar em duas rodas, observe que o peso vai estar passando sobre a base do carro. Há uma tendência do carro em retornar para a posição original dele. Ok? Então, quando isso acontece, olha, enquanto o peso estiver passando aqui, olha, nessa base, tá? Enquanto o peso estiver passando por aqui, o carro estará em equilíbrio estável. A gente chama isso de equilíbrio estável, tá? Porque ele tem uma tendência a retornar para a posição original dele. Agora, se você rodar o carro aqui, olha, colocar o carro em duas rodas, quando esse peso estiver passando exatamente em cima dessa diagonal aqui, o carro agora vai estar num equilíbrio que nós chamamos de instável. Por quê? Se ele ultrapassar essa diagonal, o que vai acontecer? Ele vai tender a tombar. Tá? Então o ideal é que ele fique aqui nesse equilíbrio estável para que ele não vire, para que ele não capote ou não tombe. Ok? Então, normalmente nesses shows, o que eles fazem é o seguinte, né? Eles colocam um carro bem próximo dessa linha diagonal, tá? E ficam tentando manter o carro nessa posição, tá? De maneira que o centro de massa caia sobre a roda do carro. Então o carro ele vai ficar em equilíbrio aqui, tá? Qualquer tendência do carro em vir para cá, ele tenderá a tombar. Então os passageiros, né, ou o motorista, ele tenta manter uma posição dentro do carro para equilibrar isso aqui, olha. Tá? Aí vai depender lá da sensibilidade do motorista, né, muito treino, é claro, para ele observar. Normalmente o carro fica próximo desta diagonal aqui, ó. Tá? O motorista não vai deixar o carro ultrapassar. Enquanto o carro estiver próximo aqui, ele está seguro, ele vai estar nessa posição, andando em duas rodas. Ok? Então aqui seria um equilíbrio instável, aqui é o equilíbrio estável. Bom, vamos dar sequência aqui. Um triângulo, por exemplo. Como é que você vai ver onde que fica o centro de massa desse triângulo? Você pega aqui a altura do triângulo, tá? E vamos girar esse triângulo. Olha, eu vou agrupar aqui, tá? Para ficar fácil de girar. Girando o triângulo agora, olha, eu terei aqui agora uma nova posição. A altura do triângulo vai estar aqui, né? Nessa posição, olha, eu vou representar a altura ali. Bom, vou agrupar. E novamente eu vou girar esse triângulo agora. Eu terei uma outra posição aqui que seria uma outra altura, né? Deixa eu deslocar esse triângulo para cá para ficar melhor. Representa a altura do triângulo aqui.
Observe que você vai ter um ponto em comum aqui. Esse ponto em comum, a interseção das alturas, vai me dar aqui onde que está o centro de massa. Ou seja, eu estou partindo do princípio que o triângulo é homogêneo, tá? Então o centro de massa, o centro de gravidade vai ser exatamente nessa interseção aqui. Nós chamamos isso também, né, gente, de baricentro, né? Então olha lá, vai estar exatamente ali o centro de massa, é exatamente ali que o peso vai estar agindo. Aí a mesma ideia que eu comentei aqui do retângulo, tá? Se você girar esse triângulo, enquanto o peso estiver passando na base, ele vai estar em equilíbrio estável, é mais fácil de manter o equilíbrio aí. Ok? Então quando essa massa não está muito bem distribuída, vamos supor que você coloque o centro de massa mais para baixo, então o peso estaria agindo mais embaixo aqui, ficaria mais difícil de você tombar essa figura. Quanto mais baixo tiver o centro de massa, maior vai ser então esse equilíbrio estável. Tá? Você terá um centro de massa mais baixo, o peso agindo mais baixo, então o equilíbrio estável será maior aí. Na viga, tá? Como normalmente nós vamos trabalhar aí como homogênea, tá? Uma viga homogênea, quer dizer, a massa está bem distribuída. Você vai poder imaginar então o centro de massa ou centro de gravidade no centro da viga. Então representaremos o peso no centro da viga. Então se essa viga tiver um comprimento x, você vai representar o peso numa distância x sobre 2 de cada extremidade aí, pegando exatamente o centro da viga aqui. Ok? Então isso vai ser muito importante para o desenvolvimento dos problemas que vão vir a seguir aí. Bom, aí eu coloquei aqui não é para falar novamente naquele equilíbrio estável, tá? O João Bobo, você sabe que se você pega o João Bobo e dá um pedeleco nele, ele vai tender a voltar para a posição original dele. Tá? Se você observar bem, o João Bobo ele tem uma superfície arredondada aqui embaixo. E o que eles fazem? Eles colocam areia na parte de baixo, aqui, logo, né, internamente ao João Bobo, eles colocam uma areia na parte de baixo de maneira que fique mais pesado a parte de baixo. Isso faz com que o centro de massa venha mais para baixo. Tá? Então o centro de massa vindo mais para baixo, olha, imagina o centro de massa aqui embaixo, ó, no triângulo. Fica mais difícil do triângulo ficar em equilíbrio estável, você teria que virar muito ele. Imagina um retângulo aqui, ó. O centro de massa está aqui nessa posição. Tá? À medida que eu giro aqui, olha, tá? Ele vai girar e você tem equilíbrio estável. Ele tende sempre a voltar à posição original dele, tá? Até chegar nesse ponto aqui, ó. Note a inclinação dele, tá? Agora, se eu pegar esse peso aqui, vamos supor que eu coloque esse peso numa região mais embaixo. Como eu faria isso? Deslocaria o centro de massa mais para baixo. Para isso, eu poderia colocar um material mais pesado na parte mais inferior aqui do retângulo. Vou colocar o peso bem baixo aqui, olha. Observe que para agora o peso ultrapassar essa diagonal, eu vou ter que inclinar muito mais o retângulo. Tá? Olha, o peso estaria lá naquela posição, né? Olha, aqui seria o centro de massa original, o anterior. O peso não estava aqui, ó, nessa posição mais embaixo aqui? Olha, observe que ele ainda está no equilíbrio estável aqui. Então eu teria que inclinar mais para ultrapassar a base. Tá? Olha, então, quanto mais baixo tiver o centro de massa, maior vai ser o equilíbrio estável. Tá? Mais fácil vai ser do corpo voltar à posição original dele. Ok? Deixar lá na posição original. Bom, aí para reforçar o João Bobo aqui, né, porque o João Bobo, lá, o centro de massa está mais embaixo, o peso está mais embaixo, tá? Então essa parte inferior aí tem mais ou menos esse desenho, ó, tá? Se eu jogar aqui o centro de massa, ó, deixa eu clonar isso aqui, jogo o centro de massa aqui, tá?
mais ou menos aqui. Então quando você girar o João Bobo, o que vai acontecer? Olha lá, vai estar passando sobre a base, o centro de massa. Ó, quando eu giro aqui, o centro de massa, né? O centro de massa naquela posição lá. Há uma tendência aqui, olha, do João Bobo, então voltar para a posição original dele. Tá? O centro de massa vai estar girando junto, né? Ok? Então ocorre o equilíbrio assim. Bom, eu comentei lá no capítulo 1, né, que nós tínhamos também o equilibrista, né? O equilibrista normalmente ele usa uma vara. Essa vara exatamente, pode notar aqui nessa experiência de laboratório, né, que eles colocam 2 pesos aqui na extremidade. A ideia aqui é exatamente baixar o centro de massa. Como você baixa o centro de massa, vai aumentar o equilíbrio do sujeito. Tá? Só que para você entender melhor isso, tá, vai ser comentado isso lá no 2º ano. Porque quanto maior essa vara aqui também, mais difícil vai ser do sujeito girar. Nós vamos estudar isso lá em momento angular, que é matéria do 2º ensino médio. Ok? Mas por enquanto, para você entender aqui com o funcionamento, a ideia seria exatamente de tentar baixar o centro de massa. Quanto mais baixo o centro de massa, maior será o equilíbrio. Tá? Então, como o centro de massa está bem baixo aqui, mesmo que você dê um peteleco nesse corpo, ele entra no equilíbrio estável aqui. Ele fica movendo e ele não vai cair, tá? Ele fica girando aqui em torno desse ponto de equilíbrio aqui, que seria um equilíbrio estável aí. Bom, voltando então ao nosso equilíbrio estático de um corpo extenso. Como nós já vimos, para que um corpo extenso esteja em equilíbrio estático, são necessárias e suficientes que o momento resultante das forças que agem sobre o corpo seja nula e que a força resultante que age sobre o corpo também seja nula. Vamos ver como funciona isso. Uma viga de 6 metros de comprimento, pesando 100 newtons, está apoiada nas 2 extremidades A e B e suporta um peso de 30 newtons, conforme indica a figura abaixo. Calcule a intensidade das reações nos apoios A e B. Então, olha, você tem aqui a viga, o peso sobre a viga e os pontos de apoio A e B. Então, o primeiro passo é você representar aí todas as forças que agem nesse sistema aí. Então, olha, inicialmente você vai ter aqui o peso do corpo em cima da viga. Você terá o peso da viga, que estará exatamente a 3 metros de uma das extremidades, né, porque a viga não tem 6 metros. Então, exatamente na metade da viga, você vai representar o peso da viga. Bom, para baixo, só essas 2 forças. Tá, agora, por que essa viga não está caindo? Porque ela está apoiada nos pontos A e B. Então, o ponto A e B vai ter aí, né, vai fazer aí uma reação normal aí, né, para cima. A viga está fazendo uma força para baixo, e aí você vai ter a normal A, que é a reação do ponto de apoio A, e a normal B, que é a reação do ponto de apoio B aí. Então, nós teremos aí uma força resultante nula, pois a viga não vai se movimentar na vertical aí. Ok? Então, olha, nós vamos lá as condições necessárias e suficientes para que ocorra o equilíbrio. Primeiro, a resultante de todas as forças que nele atuam seja nula. Ou seja, a soma das forças que agem para cima é igual à soma das forças que agem para baixo. Então nós teremos que a normal A, que age para cima, mais a normal B, que age para cima, vai ser igual às forças que agem para baixo, que é o peso da viga para baixo, mais o peso do corpo que age para baixo. Como o peso da viga e o peso do corpo você conhece, tá? E nós vamos estar procurando aí a normal A e a normal B, né? Então você terá que a normal A mais a normal B é igual a 100 mais 30, que vai dar 120.
e 30. Então, olha, inicialmente você guarda esse resultado, porque por enquanto não dá para fazer mais nada aí. Ok? Aí agora a gente vai então para a segunda condição. A segunda condição é que a soma algébrica dos momentos de todas as forças que nele atuam em relação ao mesmo ponto seja nula. Então eu tenho que ter aqui que a soma algébrica dos momentos em relação a um ponto. Que ponto? Olha, você vai escolher esse ponto. Pode ser o ponto A, pode ser o ponto aqui do peso da viga, pode ser o ponto do peso do corpo ou normal B. Tanto faz, você vai escolher. Eu vou só te dar uma dica aqui que o ideal é escolher já um dos pontos que você está procurando o resultado. Porque normalmente, olha só, eu não quero as reações dos pontos A e B. Se eu escolher um desses pontos, por exemplo, o ponto A normal A aqui, olha, o momento da normal A em relação a vai ser zero. Então a normal A aqui vai sumir no nosso cálculo. E você vai achar o valor da normal B. Tá? Depois vai ser só substituir aqui. Você tendo o valor da normal B, você acha o valor da normal A. Então é interessante você escolher um dos pontos. Mas isso não é obrigatório. Se você escolher, por exemplo, o peso da viga, você vai chegar aqui numa equação, você vai ver onde que você vai ter normal A e normal B. Aí vai ser só você montar um sistema. Tá? Então vamos fazer isso. Olha, eu vou escolher como ponto fixo o ponto A. Tá? Então eu vou colocar assim: o momento resultante das forças em relação a A tem que ser igual a zero. Então agora o momento de todas as forças. Olha, o momento de A em relação a A mais o momento do peso da viga em relação a A, eu vou chamar de viga, tá? Momento da viga em relação a A, mais o momento do peso do corpo em relação a A, então vamos chamar momento do corpo em relação a A, mais momento da normal B em relação a A, eu vou chamar momento de B, mais momento de B em relação a A. Eu sei que isso tudo tem que dar zero, porque a viga não pode girar. Começando agora do A. Momento de A em relação a A, momento não é força vezes a distância? A distância de A até A é zero. Então esse momento de A em relação a A vai ser zero. Vamos lá, momento de A em relação a A, zero. Agora vamos para o momento do peso da viga. Aí você tem que lembrar que você lembra, no momento ele tem um sinal, é positivo ou negativo. Pegando em relação a A, olha, imagina o ponto A é o ponto fixo. O peso da viga não vai tentar girar essa viga no sentido horário. Você imaginando a viga fixa aqui, ó, o peso da viga vai tentar girar ela no sentido horário. Então o momento vai ser negativo. O momento da viga em relação a A vai ser negativo, que vai ser igual ao peso da viga vezes a distância até o ponto A, que vale 3 metros. Está aqui. Vamos fazer a mesma coisa para o momento do corpo. Olha, o peso do corpo não vai fazer essa viga girar no sentido horário, imaginando o ponto fixo aqui no ponto A? Então, olha, como o peso do corpo vai fazer ela girar no sentido horário, ou iria fazer ela girar no sentido horário, o momento do peso do corpo também será negativo. Então você terá momento do corpo em relação a A vai ser menos o peso do corpo vezes 4 metros. Olha, 4 metros é a distância até A. Tá? Lembre-se que 3 metros aqui é a metade da viga, né? Se daqui até o ponto B tem 2 metros, então a distância daqui do peso do corpo até o peso da viga aqui é 1 metro. Então você tem 1 metro aqui mais 3 metros. 4 metros. Agora, a normal B. Observe que a normal B vai estar tentando girar essa viga no sentido anti-horário. E o sentido anti-horário é o sentido positivo. Então o momento de B em relação a A será positivo mais a normal B vezes a distância até o ponto A, que vale 6 metros. Bom, isso tudo é igual a zero, né? O momento não é igual a zero? Bom, substituindo o peso da viga e o peso do corpo, que nós temos os valores lá, olha, peso da viga vale 100, o peso do corpo vale 30. Então você vai ter aqui, ó, menos 100 vezes 3 menos 300,
menos 30 vezes 4, menos 120, mais 6 vezes a normal B, que é igual a zero. Bom, aqui então vai dar menos 420, que passa para o segundo membro, 420. Passando 6 dividindo agora, normal B, 420 dividido por 6, que dará 70 newtons. Bom, como acabamos de achar o valor da normal B, você pega agora aqui, ó, normal A mais normal B não vale 130? Então vamos substituir aqui a normal B por 70. Olha, normal A mais normal B é igual a 130. Substituindo a normal B por 70, você vai ter normal A mais 70 igual a 130. Passando para o segundo membro, 70 subtraindo, a resposta vale 60 newtons. Tá aí, acabou o problema. Tá? Então, o que eu pedi para você tentar fazer é o seguinte, se você entendeu bem, tá? Tenta, por exemplo, fazer esse problema fixando o ponto B. Em vez de fixar o ponto A, fixa o ponto B. Tá? Então seria o momento resultante em relação a B. Aí você vai pegar o momento dessas forças em relação a B, né? Verificando, normal A vai ser um momento negativo, né? Sentido horário. O peso da viga e o peso do corpo vai passar a ser um momento positivo, sentido anti-horário. Tá? Você vai ver que você vai chegar no mesmo resultado aí. Ok? Problemas desse tipo, tá, envolvendo viga, tá, a maioria das vezes se resolve assim. Vai ser um sistema. Tá? Você primeiro faz a primeira condição, a resultante das forças serem nulas, e depois a segunda condição, o momento resultante tem que ser nulo, porque a viga não pode girar. Tá? Vamos para um outro problema aqui. Olha o 2. A viga homogênea de peso 80 newtons, indicada na figura, está em equilíbrio e apoiada nos pontos X e Y. Calcule as reações nos apoios. Quer dizer, eu quero saber quanto que vale a normal X e quanto que vale a normal Y. Verifique que essa viga ela tem 8 metros de comprimento. Tá? É uma viga homogênea. E a distância entre X e Y é 5 metros. Bom, nós vamos precisar do peso, e não tem corpo nenhum em cima da viga, né? É só o peso da viga é que vai estar agindo aí. Então você poderia imaginar assim, pera lá, se a viga tem 80 newtons, então X tem 40 newtons e Y 40 newtons. Não, não é. Porque o X está muito próximo aqui do centro da viga. Você vai ver que o X vai fazer uma força maior do que o Y. Seria 40 e 40 se o X estivesse aqui na extremidade. Tá? Não é o caso. Então, para resolver isso, olha, vamos representar primeiro o peso da viga. O peso da viga não vai estar 4 metros, porque vai estar no meio da viga. A viga tem 8 metros. Então, vamos representar primeiro o peso da viga. Olha lá, olha. O peso da viga vai estar 4 metros da extremidade esquerda da viga, ou da extremidade direita, né? Tanto faz. Coloquei aqui na extremidade direita. 4 metros. Para cima, nós teremos as reações normal X e normal Y. E, usando as condições, eu sei que a resultante de todas as forças que nele atuam tem que ser nula. Ou seja, a somatória das forças que agem para cima é igual à somatória das forças que agem para baixo. Então você terá que a normal X mais a normal Y vai ser igual ao peso da viga. O peso da viga eu conheço, que vale 80 newtons. Bom, guarda então esse resultado. Vamos trabalhar agora com a segunda condição, que o momento resultante tem que ser nulo. Olha, eu vou pegar o momento resultante então em relação a X. Em relação a X, eu terei então que o momento resultante em relação a X será igual a zero. Vamos ao momento de cada força então. Momento de X em relação a X, mais o momento do peso da viga, né, que é o momento da viga em relação a X, mais o momento de Y em relação a X, isso tudo tem que dar zero. O momento de X em relação a X vai ser zero, né? Aquele caso, ó, X em relação a X aqui é zero. O peso da viga, fixando o ponto X, o peso da viga não vai gerar isso no sentido horário? Tá? Imagina o peso da viga aqui, se não houvesse esse Y, isso aqui ia gerar no sentido horário. O peso da viga está fazendo girar para cá. Tá? Então o peso da viga vai me dar um momento negativo, que vai ser peso da viga vezes qual a distância do peso da viga até o ponto X. Olha, 4 metros não era metade? Daqui até aqui tem 5, ou seja, falta 1 metro para chegar até X aqui. Então está aqui 1.
O y, pegando o x como ponto fixo, o y vai fazer isso girar no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é positivo. Então você vai ter mais normal y vezes 5, que é a distância até o ponto x aqui. Isso tudo tem que dar 0. Substituindo agora o peso da viga, que eu conheço, que vale 80, você vai ter aqui então menos 80 vezes 1, mais 5 vezes a normal y é igual a 0. Passando 80 para o segundo membro somando, e o 5 dividindo, 80 dividido por 5 vai dar 16 newtons. A mesma coisa agora, como eu já conheço que normal x mais a normal y vale 80, então vamos substituir aqui. Normal y vale 16. Passo 16 subtraindo, nós teremos como resposta 64 newtons. Tá feito. Vamos para um último problema aqui, tá? Porque esse aqui fica parecendo que está faltando dado, então eu fiz questão de colocar ele. Eu deixei ele também na lista de exercícios para vocês, tá? Para você tentar depois fazer sem olhar, né, a solução aí. Olha, um modelo, maquete de uma ponte é recortado em material homogêneo, madeira prensada, por exemplo, e repousa sobre duas balanças. Um automóvel de brinquedo anda sobre a ponte com velocidade constante. No instante em que o automóvel passa por P, tal que MP é 1/4 de MN, olha, eu estou pegando uma viga aqui como se fosse o total MN. Tá? O veículo está num ponto que vale 1/4 de MN, nessa posição. Nessas condições, a balança, elas representa a 1, 16 newtons e a 2, 12 newtons. Determine os pesos do modelo da ponte e do automóvel. Bom, então para isso, vamos representar primeiro as forças. Eu tenho aí o peso da ponte, que está no centro da ponte. Esse peso vai estar exatamente na metade de MN, né? E terei o peso do corpo, que é o carro. Vamos colocar o peso do carro, tá? Que está em 1/4 de MN. Bom, terei a normal 1 para cima, que é a força que a balança 1 está fazendo, e terei a normal 2 também para cima, que é a força que a balança 2 está fazendo. A normal 1 e a normal 2, eu conheço os valores aqui, olha. Eu não vou conhecer é o valor do peso do corpo e o peso da ponte por enquanto. Tá? Então vamos substituir isso. O que eu tenho? Que o peso do corpo para baixo mais o peso da ponte para baixo, o peso do carro, né, mais o peso da ponte, é igual a normal 1 mais a normal 2. Como a normal 1 e 2 eu conheço, eu substituo. 16 mais 12, que vai dar 28 newtons. Notem que agora eu estou como as variáveis aí que eu estou querendo, né? O peso do carro ou do corpo e o peso da ponte, que seria o peso da viga aí. Bom, vamos procurar então esses valores. Segundo passo agora, essa ponte aí ela não pode girar. Então eu sei que o momento resultante em relação a um dos pontos tem que ser 0. Como eu estou pegando sempre o primeiro ponto aqui, né? Eu vou fazer isso, só para vocês verem. Eu vou continuar pegando o primeiro ponto, que é o normal 1, olha, que eu poderia pegar, por exemplo, o peso do corpo ou o peso da ponte que está no meio, que aí já iria sumir aqui, eu já acharia. Mas eu vou manter a maneira só para você ver como é que vai dar no sistema aí. Tá? Na verdade, eu não vou chegar direto no peso do corpo ou o peso da ponte. Eu vou ter que resolver o sistema. Então eu tenho o seguinte, olha, que o momento resultante em relação a M, que seria o primeiro ponto aqui, tem que dar 0. Então vamos a todas as forças, né? É o momento da normal 1 em relação a M, mais o momento do peso do corpo, está aqui, ó, em relação a M, mais o momento do peso da ponte, que está aqui, ó, em relação a M, mais o momento de N, que seria o ponto 2 em relação a M, isso tudo é igual a 0. Momento de 1 em relação a M aqui, ó, vai ser 0, né? Porque aqui você não tem distância. Então você terá aqui, ó, momento de 1 em relação a M, 0.
Pega o corpo, peso do corpo, ele não vai fazer isso aqui girar no sentido horário, você fixando o ponto M aqui, o peso do corpo está fazendo girar no sentido horário. Então vai ser negativo, menos peso do corpo. Qual que é a distância do peso do corpo até o ponto M? Estava lá, é 1/4 de mn. Né? Então você vai colocar aqui, ó, 1/4 peso do corpo vezes 1/4 de mn. O sinal menos está aqui na frente. A mesma coisa para o peso da ponte. Como ela vai fazer girar no sentido horário, negativo. Peso da ponte vezes, o peso da ponte não está na metade da ponte? 1/2 de mn. A normal 2 faria isso aqui girar no sentido anti-horário, que vai ser positivo. Normal 2 vezes a distância até m, que é mn. Normal 2 vezes mn. Isso tudo é igual a 0. Bom, eu quero achar o peso do corpo e o peso da ponte. Observe aqui que o mn tem toda a expressão aqui, olha. Então eu vou poder simplificar, né? Tá? O mn aqui é a mesma coisa que eu passar qualquer um mn para lá, eu vou poder dividir ambos os membros por mn, né? Então, olha, podendo dividir aqui, olha, ambos os membros por mn, você vai simplificar tudo. Ok? Então você vai ter, simplesmente, você vai poder cortar aí, né? O mn. Aí o que vai sobrar? Peso do corpo vezes 1/4, que é peso do corpo sobre 4, sinal menos eu repetir, menos o peso da ponte vezes 1/2, que é o peso da ponte dividido por 2. Isso é igual a menos 12, que é o valor da normal 2. Tirando o mínimo aqui de 4 e 2 vai dar 4, né? E multiplicando por menos 1, né? Porque está tudo negativo aqui. Então você vai ter assim, ó, tirando o mínimo, 4 por 4 dá 1, vezes PC, PC. 4 por 2 vai dar 2, vezes PP, 2PP. 4 por 1 vai dar 4, vezes 12, 48. Aqui agora você pode simplificar o 4, né? Tá? Corta. É aí que eu terei que o peso do corpo mais 2 vezes o peso da ponte é igual a 48. Observe agora que eu tenho aqui um sistema, duas equações e duas variáveis. Vamos colocá-la lá para resolver. Olha, peso do corpo mais o peso da ponte vale 28. E o peso do corpo mais 2 vezes o peso da ponte vale 48. Vamos multiplicar a primeira aí por menos 1. Tá? Porque aí vai ficar negativo aqui e eu vou poder simplificar. Então essa expressão agora passa a ser assim, né? Olha lá, a primeira multipliquei ela toda por menos 1. E a segunda eu repeti. Olha, pela propriedade da adição aqui, ó, menos peso do corpo mais peso do corpo sempre vai sumir ali, né? E aí você vai ter aqui, ó, e aí você vai ter aqui, ó, 2 vezes o peso da ponte menos o peso da ponte vai dar o peso da ponte, que vale 48 menos 28, 20. Achei o valor do peso da ponte. Se o peso da ponte vale 20, vamos substituir aqui agora. Olha. O peso do corpo mais o peso da ponte não valia 28? O peso da ponte vale 20. Passa subtraindo, nós teremos então 8 newtons. Ok? Bom, reforce então problemas desse tipo. Primeira condição, a força resultante do sistema tem que ser nula. Segunda condição, não poderá haver rotação, ou seja, o momento resultante em relação a um ponto também terá que ser nulo. Ok? Bom, deixei a lista em anexo aí, tá? Seria importante que você desenvolva a lista em anexo e depois continue. O próximo capítulo será máquinas simples.